Ruth, Sanderson, Micaela, Igor e Evelyn. Venham aqui para frente, por favor. Irmãos, Igor e Evelyn, houve uma falha minha quando eles foram recebidos. Eu recebi Lucas e Nayane também. Recebi não. A Olívia, Lucas e Nayane foram junto com o batismo deles e das filhas deles, né? Eles já foram batizados em outra igreja. Mas então eu não fiz eles não fizeram a pública profissão de fé deles. Que é as mesmas perguntas, né? Mas só para que possa seguir esse costume, tá aí até bíblico, né? Dele professar que crê junto com vocês e vocês dizerem são meus irmãos. Tá bom? Então, bem explicado para vocês já, né? Igor e Evelyn já foram batizados em outra igreja. Nós reconhecemos o batismo dessa igreja. A IPB reconhece o batismo dessa igreja que eles vieram. E aí só quem foi batizado foram as crianças. Tá bom? Hoje não vão ser crianças que vão ser batizadas, são esses 5 jovens que vão receber o sinal visível externo da aliança. Para que a igreja entenda didaticamente, deve ser explicado. Eles foram batizados em igrejas que não foram consideradas igrejas evangélicas pela Igreja Presbiteriana do Brasil, tá? Então isso não é algo fora íntimo meu, isso não é uma decisão do Conselho da Igreja, mas da Igreja Presbiteriana do Brasil. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela recebe consultas quanto a algumas igrejas. E nessas consultas, sobe às vezes o nome de uma denominação, para saber se ela é uma igreja de verdade ou se ela é uma seita. A IPB, ela pega uma junta de educação religiosa, de teologia, né? E aí eles juntam essas pessoas, uma comissão, e eles vão passar muito tempo estudando a doutrina dessa igreja. Olha o que a IPB faz. Não é por fofoca, não. Dizem que eles fazem isso no culto. A gente não vai por fofoca. Então a gente pega lá a doutrina da igreja no site oficial daquela instituição religiosa. E a gente vai ver alguns fundamentos elementares, fundamentais da graça, se forem negados, são então caracterizados como heresia. Algumas denominações, elas têm desvios doutrinários, mas não heresia. Eu preciso me alongar para vocês entenderem isso. Igor e Evelyn vieram de uma denominação que eles têm desvios doutrinários, mas não são heréticos. Por quê? Porque eles creem na graça e entre outros fundamentos, tá, da fé cristã, do qual são os pilares ali para que uma pessoa chegue ao pleno conhecimento da verdade em Cristo Jesus. Vou dar um exemplo bíblico para que vocês entendam. Culto longo esse, né? Vocês precisam entender. O apóstolo Paulo, quando escreve sua carta aos Gálatas, no capítulo 1, do versículo 6 ao 10, ele diz assim, ó, admira-me, irmãos, que tão depressa passaram desse evangelho para outro evangelho, que não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter, né? Ele vai dizer, e eles pregam um evangelho, outro evangelho, ele diz que não é outro, mas alguns que querem perverter esse evangelho. Aí ele diz, irmãos, é anátema. Anátema, quando Paulo coloca ali, é uma palavra, até na literatura grega, difícil de ser usada, porque é uma palavra forte. Não era um palavrão, mas era uma palavra forte, dura de ser dita. E Paulo usa essa palavra. Essa palavra significa maldito. O apóstolo Paulo, quando diz que são malditos, e o que era que Paulo estava usando essa expressão tão forte, irmãos? Que não é só nesse momento que ele usa, tá? Em outros momentos ele vai dizer, são cães, são raça de víboras. Porque Paulo está falando de algo muito precioso, irmãos. Por isso que ele pega tão pesado. Porque se as pessoas não chegarem ao pleno conhecimento da fé em Cristo Jesus, elas vão para o inferno. Não é ser membro da Castelo Forte, ter o nome no hall de membros que salva, não. Pessoas que são membros da Castelo Forte vão para o inferno. Que triste isso, mas vão. É somente pela salvação em Cristo Jesus, pela graça em Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus. Se essa fé estiver atrelada com alguma outra coisa mais, não vão. Vou repetir, o apóstolo Paulo, ele usa essa expressão anátema. O desejo dele era que Cristo não alcançasse essas pessoas em sua salvação. Por quê? Olha o que eles estavam fazendo. Irmãos, dentro da igreja evangélica,
Irmãos, Jesus Cristo salva, nós não negamos. Quem disse que Jesus Cristo não salva? Salva, Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Jesus Cristo é o único, olha aí, então é crente, essa igreja é boa. Eles estavam dizendo, mas precisamos observar a lei de Moisés, a lei mosaica. Ou seja, precisamos circuncidar também ainda, precisamos ainda observar alguns ritos de purificação. Olha o que eles estavam dizendo e eu vou defender eles. Vamos lá, eu sou advogado aí. Eles estavam simplesmente pegando a Bíblia e dizendo, irmãos, olha aí, ó, a gente não está ensinando nada de errado não, é a Bíblia. Jesus Cristo salva, mas precisa de circuncisão também para salvar ainda. Precisa ainda de algumas coisas para salvar. Que bobagem para Paulo chegar e dizer, malditos! Para Paulo expulsar ele do meio deles. Então, essas coisas que a gente diz assim, a igreja evangélica diz assim, isso é um detalhe, que besteira. Essa igreja também se apega a detalhes. Deus, ele se apega a detalhes. Ainda que tenha a simplicidade do culto no Novo Testamento, ele nunca deixou de ser Deus. É o mesmo ontem, hoje e assim será para todo sempre. Porque a igreja dele, na doutrina, ela não é herética, não é uma seita, nós recebemos. Nós não rebatizamos ninguém, nós não batizamos ninguém de novo, embora eles já foram batizados em uma instituição religiosa, que a IPB recebeu consulta, e quando foi estudar a doutrina, não podem ser considerados evangélicos, aí nós vamos batizar agora. Vou repetir, não é Castelo Forte, não sou eu, é a Igreja Presbiteriana do Brasil, do qual nós, inclusive, concordamos com a decisão dessa comissão. Foi aprovada e nós subscrevemos, como a tudo que a IPB faz. Tá? Nós somos Igreja Presbiteriana do Brasil. Precisam ser batizados. E eles estão aqui espontaneamente, com muita alegria no coração deles. Ninguém forçou absolutamente nada. Quero, pastor. Eu quero, vocês submetem e me submeto. Louvado seja Deus. Nossa irmã Ruth, Sanderson, Micaela, Viviane e Keverson Felipe. Que maravilha, irmãos, eu fico muito feliz. Eu quero que vocês respondam, e aí Igor e Evelyn, vocês também respondem, apesar de já serem batizados, tá? Vocês respondem a mesma coisa que eles, para que a igreja possa ver o professar da fé de vocês e recebê-lo como irmãos. Lembrando a igreja nessas instruções que o conselho já examinou esses irmãos e admitiu para que eles fizessem a profissão de fé. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele ordenou que seus servos fossem só um com ele, um só corpo com ele, unidos uns aos outros pela confissão da mesma fé e pela mesma esperança e pelas mesmas promessas. Jesus Cristo disse assim em Mateus 10, 32 e 33. Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Lembrando que Paulo disse, se vocês aceitarem ser circuncidados, Cristo não tem parte com vocês. Observe que essa confissão vai muito mais além. Romanos capítulo 10, versículo 10. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, irmãos, visto como que pela graça de Deus, vocês se acham resolvidos a se unir aos discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo, a se unir a Castelo Forte, professando publicamente a fé de vocês, eu exorto que vocês respondam com sinceridade essas perguntas que eu passo a fazer a vocês. Vocês creem em um só Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, o Filho, que foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, o qual morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, e o Espírito Santo, santificador das nossas almas e doador da vida. Vocês creem? Sim.
Vocês creem que as Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra de fé e prática dada por Ele à sua igreja, e que são falsas e perigosas todas as outras doutrinas e cerimônias contrárias a essa palavra, e todos os usos e costumes acrescentados à simples lei do Evangelho do nosso Senhor Jesus? Vocês creem? Vocês confessam que foram concebidos em pecado, que nasceram em pecado, conforme diz o salmista Davi, e que por natureza vocês são incapazes de cumprir perfeitamente a lei de Deus, que vocês são inclinados antes a amar e fazer o que essa lei condena, tendo pecado muitas vezes por pensamentos, palavras e obras. Vocês reconhecem isso? Vocês creem firmemente que o sangue de Cristo purifica de todo pecado e que não há outro meio de alcançar o perdão e o poder santificador, senão a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a obra do Espírito Santo que Jesus dá a todo aquele que lhe pede? Vocês estão agora sinceramente arrependidos do mal que vocês têm feito diante de Deus e que vocês estão resolvidos a fazer uso diligente de todos os meios de graça por Ele ordenados para o bem do seu povo e seguir os preceitos de sua lei, deixando de fazer o que Ele proíbe a vocês em sua palavra e fazendo toda a sua vontade e auxiliado por sua graça? Entendendo que os meios de graça que vocês vão usar, a palavra de Deus, a oração e os sacramentos. Amém, irmãos? Por último, irmãos, vocês prometem mais, que como membros dessa igreja, vocês vão se submeter sempre à disciplina e às autoridades nela constituídas para seu ensino e governo, enquanto nós, a liderança da igreja, formos fiéis às Escrituras Sagradas. Vocês prometem? Porque no dia que nós não formos fiéis à palavra de Deus, vocês estão desobrigados a nos obedecer. Então vocês prometem isso? Amém. Não resta outra coisa a fazer a não ser conferir a vocês o sinal visível da aliança. Ruth Esté da Silva Santos. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho. É uma simbologia. Essa água por si só não faz absolutamente nada. Outrora vocês desceram as águas, né? Mergulharam. Então essa quantidade, certamente. Queridos, é para simbologia mesmo dessa água. Eu não vou salpicar, ainda que apenas se borrifasse na água, não teria problema nenhum. É a simbologia, mas que vocês tenham essa alegria, esse prazer e esse orgulho daquilo que Cristo fez no coração de vocês e o selar do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe, queridos. Vão em paz. Sejam bem-vindos em nome de Jesus à Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo espalhada por toda a face da terra. Sejam bem-vindos à Igreja Presbiteriana Castelo Forte.